agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Boa noite, Sabrina. Boa noite. Hoje temos o privilégio aí de saber um pouquinho mais sobre a sua vida, sobre a sua história. E ainda no comecinho da sua chegada, né? Uhum. Sabrina está com a gente há pouco tempo, então hoje nós vamos saber a sua história. Conte para nós, Sabrina, como foi o seu contato com a igreja, qual é a sua vida, quais os fatos marcantes da sua vida? Compartilhe com a gente. Tá bom. A família da minha mãe já era adventista, minha avó, e alguns tios. E aí, a minha mãe não era, meu pai também não. E aí eu conheci a igreja através da minha avó. E aí a gente se mudou para um lugar mais distante e mesmo assim a minha mãe me levava de vez em quando na igreja. Quando nós retornamos para Minas, eu passei a ir para a igreja todos os sábados com a minha avó, mas sempre sozinha. Eu saí da minha casa, a gente morava assim no interior do leste de Minas. Eu saí Coronel Fabriciano. Eu morava em Timóteo e a igreja da minha avó era em Coronel Fabriciano. Então, com 11, 12 anos, minha mãe me colocava no ônibus e aí eu ia até outra cidadezinha e minha avó estava me esperando no ponto de ônibus. Foi aí que eu conheci a igreja, fiquei mais firme e com 12 anos eu me batizei na igreja. Que legal! E aí, Sabrina, o que aconteceu aí depois dos 12 anos? Então, aí depois que eu me batizei, quando eu fiz 15 anos, meus pais mudaram para aqui, para BH. E aí, foi muito engraçado porque minha mãe, meus pais, ninguém era adventista e aqui na cidade eu já não conhecia mais ninguém. E aí, com umas 2 semanas que a gente estava morando em BH, a minha mãe falou assim, já tem umas 2 semanas que você não vai na igreja, agora eu vou procurar uma igreja e você vai nela. Eu, mãe, mas eu sozinha, eu com 15 anos, juvenis morrendo de vergonha. E aí minha mãe saiu procurando, não, eu vi uma igreja ali na avenida, eu vou te levar até lá, você vai entrar e no final do culto eu te busco. Eu, meu Deus, como eu vou para a igreja sozinha, que vergonha. Aí ela me trouxe até aqui à frente da associação e aí foi aí que ela percebeu, foi aí que ela percebeu que não era igreja, era uma associação. Aí de dentro do carro eu fiquei assim, graças a Deus, Senhor, menos um sábado, não vou passar vergonha. Mas aí não adiantou. Quando foi no meio da semana ela procurou uma igreja e viu que no Planalto, onde que a gente morava, tinha uma igreja. Aí minha irmã ficou com dó de mim, falou assim, não, eu vou acompanhar a Sabrina, porque aí é muito chato chegar na igreja, não conhecer ninguém, e aí ficou uns 3 sábados indo comigo, aí quando ela viu que eu fiz amizade, aí ela já não foi mais e me deixou com as amizades da igreja. Mas foi muito legal, porque depois disso, quando a gente mudou de bairro, a minha mãe começou a se interessar pela igreja, porque antes ela falava assim, eu ir para a igreja, vou passar lá 4 horas sentada no banco, jamais que isso vai acontecer. Ela queria que você fosse. Ela queria que eu fosse. Esse é um ponto assim legal que minha mãe, por mais que ela não fosse da igreja, ela sempre me incentivava. Então, com as amizades, às vezes chamava, vamos em algum lugar na sexta-feira à noite, no sábado. Ela, não, você tem compromisso com a igreja, não pode. Então, assim, ela sempre me incentivou, mesmo não sendo. Depois de um tempo, ela começou a frequentar a igreja comigo, e aí até que ela fumava, e aí ela foi largando aos poucos o cigarro e se batizou também. Olha, na igreja para acompanhar. Então ela fala assim, se eu tivesse em algum momento desistido, ela não teria se batizado até hoje. Então ela falou que foi uma sementinha brotada ali de ver, ela falou que olhava assim para trás e via assim, poxa, minha filha tem 15, 16 anos e está aí na igreja buscando o certo e eu aqui estou em casa, estou fazendo o quê? Ainda tem o vício do cigarro. Então, através dessa sementinha dela sempre incentivar, ela acabou sendo contaminada, entre aspas assim. Que legal. E foi para a igreja e se batizou. Olha, que bacana. Então agora nós conhecemos um pouquinho da sua vida aí pro lado espiritual. E o lado amoroso, como era aí? Conta pra gente. A gente quer saber a história aí de onde chega o pastor Gustavo. Então, compartilha. foi uma longa história. Nessa época eu estava já, quando eu fui para outra igreja, eu estava com uns 20 anos. E aí eu namorava com um rapazinho da igreja que eu achava assim, que não era tão firme. E aí eu lembro que um dia eu estava muito angustiada porque eu marcava com ele tipo o pôr do sol de começar um horário, ele chegava lá em casa depois. Aí eu tô assim, esse rapaz não tem compromisso. E aí eu tinha escutado uma pregação falando assim, quando a gente tivesse algum sonho, era pra gente colocar no papelzinho e que depois de anos a gente ia ver se Deus realizou ou não. E assim eu fiz. Eu queria muito casar, não nova, mas meu sonho era casar e casar bem. E aí eu lembro que eu coloquei no papelzinho assim, que eu queria um esposo que fosse temente a Deus acima de qualquer coisa,
que eu tivesse o privilégio de ter os pôr do sol, né? O pôr do sol feito em casa e que ele fosse fiel e tal, e que ele cozinhasse. O cozinhar foi anos depois, não veio de imediato, não. Foi uma lista grande, gente. E aí, demorou para isso acontecer. O relacionamento anterior não deu certo, nem nada. E aí, eu estava no momento que eu estava já estudando, eu já tinha feito técnico de enfermagem, eu estava estudando para um concurso da polícia para trabalhar no hospital. E aí veio tipo um giro de 360 graus, porque eu me vi assim, livre, podendo escolher o que eu queria. E aí chegou na minha igreja um pessoal da coportagem, que vinha lá do IAN. Aí eu conheci um rapaz, aí bacana e tal, ele falou assim, não, então a gente vai dar um tempo, se você for mesmo pro colégio, a gente namora, se não, namorar à distância não dá certo. E aí eu fui coportar, e nessa coportagem eu consegui o valor para poder ir para o colégio. Quando chegou no colégio, no primeiro dia eu conheci o Gustavo, e não era o menino da coportagem, no primeiro dia de colégio. Eu fui para a biblioteca pegar as matérias atrasadas, que eu cheguei um pouquinho depois, e aí no primeiro dia eu conheci ele. E ele era de BH e a gente nunca tinha se visto. E aí ele se interessou e mandou me chamar. Aí falou com a amiga assim, quem é aquela menina ali e tal, que legal. Aí o amigo falou assim, não, você não tem coragem, então eu vou lá falar com a amiga dela. Aí ele, não, você tá louco? Aí na hora que ele me viu entrando, ele, em vez do amigo falar e matar ele de vergonha, ele mesmo me chamou. Mas quando eu cheguei perto dele, ele, então, pois é, eu te conheço de algum lugar. Você me conhece? Eu não te conheço, não. Você é de... Aí ele foi desperto, né? O pastor Gustavo já começou com as cantadinhas lá do colégio. Né? Mas naquele momento, assim, foi uma grande amizade. Porque no mesmo dia, não rolou aquele interesse, assim, entre nós dois. No caso dele, sim, mas no meu não, porque eu fui com a ideia de namorar outra pessoa. E comecei a namorar outro menino, que não deu certo. Aí eu falei assim, daqui pra frente eu vou orar e não quero nem saber e tal. Aí a amizade com o Gustavo ficou mais séria. E aí quando que ele ficou sabendo que eu tinha terminado e tal, que eu também demorou esse tempo até ter alguma coisa com ele, eu falei com ele assim, não, antes de tudo a gente vai orar. Então a gente ficou mais ou menos, acho que 1 mês orando, e ele já não estava aguentando mais. Não, mas eu já orei, Deus já confirmou. Só falta confirmar para você. E aí a gente se conheceu lá no colégio. Eu estava no primeiro ano de enfermagem e ele no 4º ano de teologia. E aí da primeira vez que a gente começou a namorar, e aí ele já falou assim, no final do ano a gente vai noivar. Eu, peraí, como assim não? Tá muito cedo. Ele, não, eu tenho certeza, a gente vai casar. E foi isso que aconteceu. A gente se conheceu, aí no final do ano a gente noivou, e aí no ano seguinte nós íamos para BH, ele ficou no colégio no CAB, e aí no meio do ano a gente casou. Nossa, que então, legal. Aí voltando atrás, toda aquela lista que eu tinha feito, tinha coincidido, estava lá. Depois que eu conheci ele, eu tive que ticar. Aí ficou faltando a lacuna da cozinha. Aí a pandemia veio, e aí ele aprendeu a cozinhar. Eu, Senhor, o Senhor não me desapontou. Foi aí que a gente conheceu. Mas e aí, nesse momento, ele era teologando e você sonhava em ser esposa de pastor? Como foi isso pra você? Foi um desafio pra mim, porque eu nunca sonhei, nunca pensei em ser esposa de pastor. Então, assim, quando eu falei lá atrás que minha vida deu um giro de 360 graus, que eu decidi, assim, foi o ponto da virada, que eu ter decidido ir pro colégio, teve esse ponto da virada também de ter um relacionamento com o pastor. Eu tenho um tio pastor de Brasília, e era a minha referência, mas não era algo que eu sonhava para minha vida. E aí, quando veio que nós nos casamos, eu ficava me cobrando, porque eu via as esposas de pastor, tudo tocando, cantando, pregando, assim, meu Deus, que legal, mas eu não tenho nada disso. E agora, como é que eu vou ser aproveitada assim, né? No ministério do meu esposo, o que eu vou fazer? Então, quando eu entrei no distrito, eu senti muito esse peso, e eu me cobrava bastante. Senhor, eu não sei, e era uma luta, assim, uma conversa constante com Deus, porque eu me sentia triste, porque eu queria fazer mais. E aí, até que um dia, eu orando, assim, passei a semana toda bem angustiada, e chegou num sábado, uma irmã me encontrou na porta da igreja, e pegou na minha mão e falou assim, Sabrina, eu queria te falar uma coisa muito séria, não vai ficar triste, nada assim não, mas é algo que eu vi em você.
Aí eu, tá, pode falar. Ela, eu vi um dom em você. Aí eu, ai meu Deus, e agora? O que vai ser, né? Porque nada daquilo eu tenho. Aí ela falou assim, você é uma pessoa que sorri. E é muito gostoso chegar na igreja e encontrar alguém de braços abertos e dando um sorriso pra gente. Você tem empatia, você gosta de ajudar. Então, saiba que esse é um dos seus dons. Eu nunca vi ninguém assim tão espontânea, alegre, sorridente como você. Aí eu entendi ali naquele momento que Deus estava dizendo para mim que eu não precisava ter outras coisas que eu achava que eu tinha que ter, porque um dom que Ele tinha me dado seria isso, né? E aí eu fui e comecei, sabe quando você se sente motivada assim? Eu, então vou sorrir mais, já que esse é meu dom, então vou aproveitar ele mais, porque aí eu não preciso ir para frente, não preciso nada. E foi aí que eu então entendi que Deus tinha um propósito para cada pessoa ali no ministério. E talvez o meu propósito seria lidar com as pessoas, conversar, sorrir. E aí foi muito legal que com o tempo isso foi passando. E Deus nunca deixa um sonho adormecido, né? Eu sempre falava para esse Senhor, me ajude, me ensine a pregar e tal. Eu morro de vergonha, mas me usa da maneira que o Senhor quer. E aí quando nós fomos para Juiz de Fora, antes do Gustavo virar departamental de desbravadores jovens, que lá era junto, eu recebi o convite de liderar um clube de aventureiros lá da Central. E a primeira reação que eu tive foi assim, será que eu tenho capacidade para isso? Eu não vou lá na frente, morro de vergonha. Meus filhos, agora um tem 6 anos, o outro pequenininho, eu não sei se eu consigo. E aí de novo Deus falou comigo, e aí eu comecei por aí a liderar. E eu vi que tudo que Deus fazia comigo ali, de falar na frente, de dirigir, falar com os pais, Ele estava me moldando, né? Para que, você não queria tanto pregar, você não queria tanto falar, tá aí, tô te moldando. Então foi aí que eu comecei a ver que Deus estava me trabalhando no ministério. E aí Deus foi muito legal. Deus te escolheu e Deus te moldou, né? Que bacana, Sabrina. Vamos agora para os momentos. Palavras? Um dia feliz. Um dia feliz? Foi ver meu pai, minha mãe, minhas sobrinhas, meu cunhado se batizando. Era algo que eu achava assim impossível, assim, da família da minha irmã, meu cunhado se batizando. E foi vê-los batizando. Ainda falta meu irmão, que é o meu sonho de vê-lo batizando, mas eu sei que Deus tem um tempo para cada um. Que bacana. É tudo através do seu testemunho, né? Tua mãe, tudo. Que legal. Um dia triste. Um dia triste? Foi perder minha avó. A gente estava preparando um momento, umas férias para poder passar com ela. Os meninos eram pequenininhos, eu queria que eles tivessem aquela experiência que eu tive, porque todas as férias eram na casa dela. E aí no início das férias, antes da gente ir, ela faleceu. E eu fiquei muito triste, porque era algo que eu queria que meus filhos tivessem passado e não teve como. Ela faleceu de doença? Foi de doença. Foi. Okay. Uma saudade? Uma saudade? Minha irmã. Minha irmã mudou, tem 6 meses para a Austrália e agora meu cunhado está indo, minhas 2 sobrinhas também. E aí é uma saudade que não tem fim, porque vim para Belo Horizonte era encontrar com ela, com minha mãe, foi minha primeira amiga. Então é uma saudade que eu tenho constante. Um sonho? Um sonho? Ver Jesus voltar e encontrar com as pessoas que já dormem, né, no Senhor. Um arrependimento? Arrependimento? Muito assim é quando os meninos ainda eram pequenos. Meu arrependimento é de achar que eu não fui tão paciente, porque eu tinha muito medo, meu menino primeiro foi prematuro, então eu fiquei muito medrosa assim. Então eu acho que eu poderia ter aproveitado mais. E eu só descobri que tudo passa anos depois, quando veio o segundo. E aí eu falei assim, poxa, eu podia ter sido melhor assim, né? Não devia ter tido tanto medo. Foi um arrependimento. O seu primeiro filho do segundo tem quantos anos de diferença? Tem quase 4. Então só depois de 4 anos que legal, foi. Interessante. Um propósito? Um propósito? Ensinar meus filhos sobre Jesus e vê-los, eles jovens, caminhando com as próprias pernas, né? Vamos se dizer assim, tendo sua comunhão com Jesus constantemente, sem a ajuda dos pais agora, né? Esse é meu propósito. E por fim, o seu versículo favorito? Está lá em Salmos 37:5, que diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Obrigada, Sabrina. De nada.